voltou, né, assim, ao novo normal. Não tem um novo normal, gente. Isso é um equívoco. A ciência tem que voltar dessa questão da saúde mental, porque a gente está colhendo gotejos e a gente precisa cuidar para fechar os gotejos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado e Criança. Eu sou a Erika Dorta, estou aqui com a doutora Marissa Salles. Oi, tudo bem, pessoal? E com a educadora e especialista em primeira infância, Cláudia Siqueira. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse universo e tudo que aconteceu aí durante esses 2 anos, né? Exato, porque hoje nós vamos falar sobre os impactos da pandemia, né, no desenvolvimento infantil, que é uma questão que as duas aqui puderam questão difícil. acompanhar durante todo esse processo, porque não parou, né? Muito pelo contrário, se intensificou. Então vamos lá, né? Então, assim, uma coisa é certa, né? Ninguém estava preparado para passar por essa pandemia, né? Foi um baque para todo mundo. No começo a gente achou que a gente ia se afastar um pouquinho ali, que logo ia passar, que logo ia tudo voltar ao normal, mas não. Foram 2 anos, assim, com idas e vindas, enfim, com toda aquela questão que a gente já sabe. Como é que foi, assim, esse voltar ao normal em 2022, né? Que a gente também achou que era só voltar, mas não foi bem assim. Como é que foi isso, assim? Quais foram os impactos que vocês puderam observar nesse retorno? E também, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre o que vocês puderam perceber durante a pandemia e depois nesse retorno ao convívio social. Eu sempre brinco que assim, a gente não estava hibernando, né? O urso hiberna, acorda, tá tudo igual. Nós não, né? Nós ficamos reclusos na relação do contato e criança sentiu demais, porque a casa é o primeiro núcleo social de uma criança e a instituição escola é o segundo. Ele ficou assim, sem a possibilidade privado dessa interação. E você aprende, né? Você modela comportamentos pró-sociais a partir do quê? Da interação. Com seus pares, né? Exatamente. Então, esse foi um ponto que você fala assim, vai na escola para aprender. Não, você vai para a escola para modelar. Você vai para a casa do seu amigo, você vai para o clube, você precisa sair para modelar comportamento. E eles ficaram, né, desprovidos dessa modelagem. Então, você tem aí uma série de consequências visíveis e as não visíveis, que a hora que você falou, acabou, porque também não acabou, a gente também sabe disso, volta como se tivesse parado ali. Parou o relógio, agora o relógio começou a andar, e não é isso. Para criança é péssimo, porque são conceitos subjetivos, né? Sim. Você entrou na pandemia, saiu de uma pandemia, e é tudo muito processo gradual, e não existe isso, começou e acabou. Não. E criança não tem tanto essa questão subjetiva do tempo. Isso. Mas acabou? Agora pode... Eu recebi muitas perguntas. Doutora, acabou? E agora parou? E agora acabou? E a criança fica perdida ali naquele meio, né? Sem saber, acabou, começou, mas e aí? Esse acabou e começou não existe, não, né? É uma parte da nossa história. Né? Tem um fio, é um fio contínuo. E você vê, resfriou, usa máscara. Tá com coriza, usa máscara. Então, ele não sabe como que criança usa máscara. Você lembra? Como que você vai colocar máscara em criança pequena? Então, será que a máscara vai dar alergia porque lava a máscara? Então, assim, começou a ter uma série, né? Começaram a ter situações não vividas pelas famílias. E aí você fala assim... Com ninguém, né? Como que você faz? Você não sabia, porque você não tinha comportamento, você não tinha memória daquela experiência. Então, veja, hoje, essa geração, que nós não sabemos como vai acontecer, vai ter uma memória que a gente... O momento de colheita não é agora. E sabe o que é interessante? Nós já tivemos outros períodos de pandemias, mas em contextos completamente diferentes. Então, você fala assim, eu vou pegar um livro de alguém que escreveu o impacto social... Da peste negra. Da peste negra, ou até mais novo, da gripe espanhola. Sim. O impacto foi diferente, que as pessoas eram diferentes, o mundo era diferente. Cada época vive a sua crise. E às vezes, claro que a gente vai aprender muito com essa pandemia, mas se a gente tiver uma próxima, daqui a 50, 60 anos, é um contexto completamente diferente, tudo novo de novo. Porque a tecnologia, né, ela está alterada. Evolui, então, você tudo. tem a tecnologia, o saneamento básico, as estruturas. Então, eu acho que gera muito conhecimento esse perfil. Uma coisa é a questão dos hangouts.
Hoje você consegue ter cursos, você consegue falar com pessoas, porque a tecnologia precisou funcionar, entre aspas, o mundo não parar. Agora, mercado não foi com tecnologia, né? Aí você começou a fazer o quê? Mercado online. Não, mas na periferia você fazia o quê? Você ia ao mercado e as atendentes estavam lá, os motoristas de ônibus estavam ali, porque este processo, né? Eu me lembro bem no comecinho, as ruas desertas, poucas pessoas, e depois, devagar, você falou assim, não, tem situações básicas que precisam voltar. E como volta com responsabilidade, né? Então, esse processo é a mesma questão que aconteceu com as crianças, né? Como que você volta com responsabilidade? E uma coisa em relação ao desenvolvimento infantil que é interessante, o impacto, é que muitas vezes a gente tenta lidar como médico, como educador, como mãe, a gente tenta lidar com a questão da criança que a gente não está necessariamente inserido. Então, por exemplo, a minha filha brigou com a amiguinha ou está sofrendo bullying. Você está de fora ajudando o seu filho a lidar com aquilo. Então, você tem uma maturidade, você consegue ler, você consegue estudar o assunto, você consegue ter um apoio terapêutico. E quando você está dentro da coisa, que é a pandemia, porque você também está sofrendo, você está com medo, seu pai e sua mãe são idosos. Foi dificílimo. É todo mundo junto na crise. Uma coisa é você dar um suporte para uma criança, que já é dificílimo, você dar um suporte para uma crise que a criança está vivendo em algum outro contexto que você não necessariamente está inserido. Então, você vai ajudar seu filho. Vai ser muito mais, talvez mais fácil, mais leve para você. Mas não, você também tá com medo, você também tá com crise, você também tá recluso. E aí? É que você também não tinha a informação. Então, tava todo mundo no limbo. Exato. Aí você fala, era praticamente um AA, né? Um dia de cada vez. E você agradecia porque você estava conseguindo não ter a doença, sua família cuidada, e você não sabia como você ia cuidar do seu filho. O número de escolas de educação infantil que fecharam, porque você fala assim, como que eu vou mandar meu filho? Ah, não vou mandar meu filho, então tira da escola, tira da escola, tira da escola. As escolas quebraram, né? Muitas escolas de educação infantil. Muita gente não conseguiu, né? Porque você falava assim, eu não tinha a técnica de como eu podia acessar uma criança dentro de casa. Porque como que eu ia pegar e acessar essa criança que estava lá no computador para manter o tempo de atenção e colocá-la em exposição de tela? Olha o conflito. Nossa. Mas muita gente não se adaptou, né, com essa rotina no início da pandemia, né? A gente tem muitos relatos de que as crianças tiveram um grande atraso no desempenho acadêmico, mas não foi só isso que ficou para trás, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses impactos, né, esses efeitos invisíveis da pandemia, que impactaram a saúde mental das crianças mesmo. Olha, uma questão invisível e visível. Quando elas voltaram, elas caíam mais, porque elas tinham uma menor dimensão do seu corpo. Porque ela estava em casa, então ela tinha um domínio. Mas você não corre do jeito que você corre numa área maior, né? Então ela tinha menor dimensão do seu corpo. A corporeidade da criança foi comprometida, né? Se você perceber o número de crianças que quebrou braço, quebrou perna, quebrou, caía de cara, né? Então elas tiveram que reaprender a olhar para o seu corpo, para a dimensão desse corpo. Adolescer foi difícil. Então, teve muita mulheres que tiveram filhos na pandemia. E criança que ia andar, não podia ir no parquinho, não podia descer. Então teve essa parte de corporeidade que eu penso que ainda está comprometida. Outra coisa que a gente observou, as crianças cresceram menos. Então, muitas situações de crianças que você precisava colocar revistas ou para você poder fazer a palma correta do pé, né? Quando você senta na cadeira, você precisa ter seu pé certinho. As crianças ficavam com o pezinho balançando. E a gente conseguiu observar que isso, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, 6, 7, 8 anos com variáveis de crescimento. Isso também foi uma situação observável, né? Isso por um grupo de pesquisadores que são psicomotricistas. Então, os psicomotricistas estão com um trabalho grande aí, que a gente também conseguiu. Maior grau de irritabilidade, porque às vezes dentro de casa, as famílias, até para poder fazer outras coisas, cediam mais.
E ali não, né? Quando voltou pra vida, alguém começou a falar não. Então eles com menos tolerância a regras. Menos tolerância à regra. Ah, come. Ah, eu quero comer o doce. Não, come. Ah, quer beber? Pega. Então, isso também aconteceu. E a outra coisa foi o vício em jogos. Ai, Vício em jogos. Olha lá. Pesou. Ai. Pesou. meu Deus do céu. Eu digo que A chupeta a contemporânea. frustração é ensinada, né? Pra gente aprender a lidar com frustração, muitas vezes fora de casa, do núcleo familiar. Sim. Às vezes na escola. Porque na Principalmente. escola, o amiguinho não vai abrir mão. E em casa, você abre mão. Lógico. Então, quantas vezes eu conversei com os pais, eu falei, olha, quando for jogar, não deixa ele ganhar sempre. É justo a pessoa não ganhar sempre. Mas, assim, é difícil, os pais ficam com dó. Então, os próprios jogos, a criança está sempre ganhando, a criança é sempre maravilhosa e perfeita, e muito incentivo e elogio. Então, eu tive crianças no consultório de eu atender, de voltar para a escola e começar a ter sintomas clínicos, vômito. Uhum. Vai para a escola, vomita. Vai pra escola, cai. Vai pra escola, tem dor de cabeça. Sim. Aí você fala, mas meu Deus, a criança nunca teve isso. Vamos pro consultório. Quando chega lá, que eu vou tentar entender o que tá acontecendo, eu vejo, a criança vomitou porque perdeu em alguma coisa Sim. e não sabia lidar. Começou a chorar compulsivamente, a vomitar. Falar, não é uma coisa clínica. A criança jogou cabo de guerra, perdeu, começa a vomitar. Crise de ansiedade. Ansiedade, né? Também, Depressão. as crises de ansiedade e situações de depressão também com crianças com uma faixa etária menor do que registrada, né? Então, e é bem o que você colocou, né? A gente percebe que essas crianças com esse nível, porque a escola é o segundo núcleo social. Só que na escola você tem pares, aí você tem disputa. Então você percebe que esse conjunto de habilidades e competências, elas ficaram totalmente apartadas, porque você tinha o pai que tinha que trabalhar, a mãe que tinha que dobrar, né? Essa família toda vivendo esse caos, né? Todos nós vivemos esse caos, e você tinha uma criança em desenvolvimento. Então, essa situação de tolerância à frustração, essa questão de não saber ouvir um não, né? De começar a ter sintomas físicos diante de frustração, né? Isso foi muito marcante. Então, a gente ainda está vivendo, porque a escola, quando volta, e você até comenta, né? Olha, voltou por uma questão acadêmica, intelectual. Não, ela teria que voltar com uma premissa de cuidados, de bem-estar, de reabilitação social, que a gente, né, brinca. Se você não... Ah, mas como a reabilitação? Sim, reabilitação, você precisa reaprender a conviver. Isso. E nesse aspecto, não, a escola também achou que hibernou. Falou, voltou, então vamos tirar. Só que as crianças não sabiam segurar no lápis. Eles passaram, jovens, aqui, ó, no 2 computador. anos ali. Então, eles perderam toda a parte de pinça, movimento de pinça, também foi alterado. Então, você imagina como que é. Se a escola não olhou para isso, e eu vou te dizer, a conta vai chegar. E chegou no final do ano. Porque você tem uma questão de condição para consultórios e clínica e medicalização muito forte nesse ano. E sintomas, assim, impactos físicos, além desses que você comentou, você pôde observar alguma coisa nesse sentido também? Aumento de doenças, obesidade, enfim. Então, o que você pôde observar eu acho que também? foi uma gama. Esses sintomas da pandemia foi uma gama de coisas, né? Primeiro, as frustrações do dia a dia mal toleradas. Então, crianças pequenas, muitas vezes não ficam mais... Os adolescentes ficavam mais deprimidos. Eu senti que eles ficaram mais reclusos, mais deprimidos. As crianças menores ficaram necessitando mais... tendo mais demanda com os pais. Muita querendo atenção, mais colo, né? mais atenção. Vômito, dor de cabeça. Problema com sono. Eu vi Sono, bastante. sim. Sono muito prejudicado, desorganizado, né? E aí, assim... Obesidade é uma questão que apareceu. As crianças, a grande maioria, engordou além do que deveria na pandemia, né? Porque ficava em casa e os pais, como eu falei, quando os pais estão inseridos no problema, a gente tem que sobreviver. Quando a gente liga modo sobrevivência, gente, é difícil.
né? Ai, vai no doce ali. Vai no toque, modo sobrevivência. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que cuidar da casa. Vai comer que eu preciso fazer um negócio. Aí eu tenho um funcionário em casa que me ajuda, mas eu liberei o funcionário, então eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa. Sim. Volta aquele modo sobrevivência, o modo guerra, como eu tava falando antes. Modo guerra. Entra no modo guerra, modo sobrevivência. E então você vai dando. Então a criança ganha peso, a criança fica um tempo inteiro na tela. Os pais, para compensar essa falta de atenção, elogia e deixa dar tudo, né, oferece tudo, elogia o tempo todo, né? Então, assim, difícil. Então, aumento de obesidade, Sim. a gente teve muito isso, né? Eu percebi muito aumento de acidente doméstico. Porque, né? Mas Acabou que nessa casa- rotina, acabou a que casa- a criança Sim. em vários As momentos crianças muitas desassistida. ficaram hiperativas dentro de casa, presas, né, confinadas. Então a criança não tinha onde correr, então ela escalava tudo, pegava tudo, brincava com tudo. E aí, né, acabou a segurança doméstica. Então, muitos acidentes domésticos. Muitos, é verdade. Muitos. Então, assim, caos. Foi bem caótico, né? Até porque você teve todo esse processo e você tinha que criar, né, meio que a vida é bela, né? Alguns conseguiram fazer a vida é bela, outros não, né? Dificílimo, né? Corra que não tem como salvar, né? Porque você vê que como a família não tinha estrutura, algumas não tinham estrutura, outras tinham uma hiperestrutura, porque as duas coisas foram nocivas. A hiperestrutura e a não estrutura. Porque as duas, né, sequelaram as crianças, tanto de classe A como classe C e D. Sim. Ninguém sabe lidar, ninguém soube lidar. A gente tentou fazer o melhor. E eu sempre falei Não tinha pais, receita. porque além de tudo tem a culpa. Sim. A culpa dos pais. Eu falei, gente, quando a gente entra no modo sobrevivência, a gente tem que sobreviver. E a gente faz o melhor que a gente consegue, com as armas que a gente tem. Então, agora vamos ter que lidar. Por isso que você falou, voltar para a escola agora não é voltar, dar prioridade para a questão acadêmica. A questão acadêmica é extremamente importante, temos que correr atrás, sem dúvida. Sim. Mas é a reabilitação emocional e social. Aí dos pais Sim. também, né? Dos pais também, sem porque dúvida. é que na realidade é como se você tivesse que fazer um pacto pelo acolhimento. Nós deveríamos fazer um pacto por se acolher. Lembra aquela cena de você não poder abraçar as pessoas que você gosta? Nossa, foi um horror. Então, eu lembro que eu recebi de uma família que elas colocaram um plástico para poder abraçar e como as pessoas choravam num gesto tão simples, né, que as pessoas falavam, isso aqui está dentro do dia a dia. Não, você viu o quanto você não podia se aproximar das crianças. E o que criança precisa? De aconchego, de afeto. Então, estava muito delimitado o campo afetivo dessas crianças e desses jovens. Né? Então, toda essa situação que tem que ser olhada com muita coragem pela sociedade, como a gente se reaproxima. Até hoje eu não sei se eu cumprimento as pessoas, se eu espirro, se eu coloco a máscara. Outro dia fiquei extremamente constrangida porque uma pessoa espirrou e a outra foi lá e colocou a máscara. E eu fiquei olhando e falei, aquela cena, né? Nossa, que terror, né? Isso, e a criança tá dentro desse processo todo ainda porque a gente não criou um protocolo. Nós temos... Mesmo depois de todo esse tempo, ainda não foi criado um protocolo. Nós não temos um protocolo, porque ele depende muito do teu território. Qual que é o protocolo que está correndo nas periferias antes, durante e depois? Qual é o protocolo que está acontecendo na escola? Qual o protocolo que está acontecendo na rua? Qual o protocolo que está acontecendo no clube? Porque agora abriu, né? Você abriu, mas a gente tem que pensar como que você tem um protocolo para voltar. Do mesmo jeito que a gente teve que criar um protocolo do álcool, a gente tinha que criar um protocolo para voltar. Não simplesmente, voltou, né? Assim, ao novo normal. Não tem um novo normal, gente. Isso é um equívoco. Né? Na realidade, a gente precisa olhar para esse novo lugar, né? Porque a gente deveria ver isso como um processo não só de civilização, mas de evolução. E eu acho que a gente não fez isso enquanto humano. Eu acho que o primeiro passo para a gente voltar é ter compaixão. E compaixão significa assim, eu voltei, eu vou usar máscara, mas a gente ainda está tentando achar uma forma, um protocolo. Então, eu tenho que respeitar se o outro não quiser usar. Eu tenho que respeitar, eu vou vacinar, eu vou incentivar, mas eu tenho que respeitar se o outro está com medo e atrasou um pouco a vacina. Tem tantas questões,
né? Eu acho que a gente tem que partir do princípio da compaixão. Sim. Então, assim, é muito ruim você chegar num lugar e seu filho querer abraçar e a mãe, eu já vi essa situação. A mãe puxar o filho de vez, assim, de sopetão, tipo, não vem, para, segura seu filho. E virar briga, porque uma criança queria abraçar a outra. Vamos ter um pouquinho mais de compaixão? Sim. Já que a gente está em outro momento. Todo mundo, assim, grande maioria das pessoas se vacinou. Ou boa parte já teve o Covid. A gente está tentando fazer essa reabilitação social. Então, começar com compaixão. Se você tem mais risco, você avisa antes. Se você vai se reunir com sua família, você avisa antes. Olha, temos uma pessoa de risco. Vamos pedir que vocês usem máscara ou tirem o sapato. Assim, compaixão, né? Não pode fazer isso. A pessoa... Eu passei por essa situação. Você tá com máscara no mercado, no início da pandemia, e tem uma pessoa do lado, eu espirro na máscara, a pessoa olha pra mim com a fúria. Eu falei, gente, se tivesse uma fogueira lá fora, as pessoas iam pegar, assim, o cajado, como chama aquilo? O tridente. A tocha. A tocha, e iam me colocar na fogueira. É. Como é que pode? Quer dizer que a gente tá... Olha que proximidade com a Idade Média. Ou seja, basta vir uma crise que a gente vê a revelação dos nossos instintos primitivos. Instintos primitivos. É primitivo, você vê o outro espirrar, você tem raiva, tem ódio. Como você tá espirrando aqui do meu lado? Tipo assim, sai daqui. Mas senhora, eu vim comprar comida. Eu vim comprar comida. Não, Assim, só tem eu pra comprar essa comida hoje, eu preciso comer. Mas não. Você tá entendendo? Sim. Isso ainda vai perdurar durante um bom tempo Sim, e a gente sim. precisa aprender a conviver com isso. O começo é compaixão, eu acho. Com um pouquinho de benevolência. Entender um pouco o lado do outro. Né? Não assustar. O amiguinho vem abraçar, não puxa seu filho, vai assustar as crianças. Calma, vamos entender melhor, né? Um pouquinho de compaixão para começar. Mas eu acho que também traz um pouco mais de questão de qualidade quando a gente pensa que crianças muito pequenas, em berçários, em creches, elas adoecem coletivamente, né? Um fica resfriado, aí é o nariz que está escorrendo, o outro que tá... Então, o que você faz? Você não leva seu filho. Isso. Eu acho que hoje a gente tem um nível de consciência para saber que a proliferação dessas doenças, elas acontecem também por uma falta de cuidado desses modeladores, né? Dessas pessoas responsáveis por aquela criança. Sim. Então, nós vimos que na pandemia, todo mundo com a máscara, a quantidade de doenças que os pediatras, né, diminuiu. Por quê? A higiene aumentou. Eu acho que esse é um ponto que ninguém deveria abrir mão. Sim. Né? A higiene aumentou. E é um ato simples e extremamente equitativo. Lavar as mãos. Com uma regularidade que a gente não tem. Você pega dinheiro e não lava a mão. Você pega alguma coisa e você não lava a mão. Depois você vai cuidar de uma criança. Depois você pega um copo. Né? Apertar o botão do elevador e não lava a mão. Não lava a mão. Então, o que a gente está dizendo é que se esses atos simples de higiene, que podem também, de novo, ser um movimento equitativo, social, né? Quando a gente olha, diferente de classe social, isso livra as crianças de tantas doenças simples, né? Você sabe bem disso. Exato. E por isso que nós deveríamos dizer o seguinte, o que nós aprendemos com a pandemia? Qual é o processo? O que vai ficar? Qual o lado cheio? É a hora da gente pensar o que deve ficar. Né? Qual é o lado cheio do copo? Para a gente enquanto sociedade. Então, eu tenho que olhar hábitos simples que nós não estávamos tratando e que hoje é possível ser olhado, não podem ser abandonados. Exatamente. É manter o uso do álcool. Como eu estava falando para vocês, eu sempre tive, antes da pandemia, um álcool gel no carro. Então, você foi na farmácia, trocou dinheiro, você passa, chega no carro, você passa o álcool gel. Eu sempre tive esse hábito. A gente tem que manter esse hábito. Né? Eu acho que agora é justamente a hora da gente fazer aquele balanço e ver o que deve ficar. Da mesma forma que eu trago o contraponto aqui. O excesso de higiene também tem que ir embora. Sim. Se você querer borrifar água sanitária na cara do colega, né? De não querer mais abraçar. Assim, tem gente que ainda não está querendo ter convívio social. Tudo bem, mas eu acho que vamos começar a repensar para a gente achar um caminho do meio do equilíbrio. Isso, o caminho do meio. Não, é o caminho do meio sempre. Não, e tem que entender também o que é o impacto disso, né? Sim. Impacto médico. Então, vamos pensar também, porque se você também não tá querendo interagir ainda, é bom ficar de olho ali, né? O que está acontecendo, né? As demissões silenciosas, né, que estão falando das demissões silenciosas,
Porque tem gente que não quer voltar mais a conviver com outras pessoas. Exato. O que Processos a criativos. pandemia aflorou? Será que já tinha um problema ali, né? Uhum. Então tem isso, tem a questão da super higiene. Eu já presenciei mães de não querer que a criança toque no chão. E toda vez que alguém passa, vem água sanitária. Eu até falei sobre isso em outro programa. Água sanitária na casa inteira. Gente, água sanitária é cloro, faz mal, é tóxico. Sim. A gente está trocando evitar ficar doente para intoxicar nossas crianças. Aí a criança anda no chão, só vai pisar no chão se for de sapatinho. Só vai sentar no chão se tiver limpo. Peraí, deixa eu passar aqui primeiro água sanitária. Aí sua criança anda, engatinha no chão com água sanitária, põe a mão na boca. Você tá intoxicando o seu filho. Eu sou essa criança. Você sabe que quando eu nasci, eu era a primeira filha. Meu pai tinha esse ponto e eu peguei, assim, o médico falou, olha, qual que é o problema que ela tem? Excesso de limpeza. É a teoria da higiene, né? Então, é assim, eu não tinha, eu tenho uma bactéria e eu quase morri. Porque a minha mãe queria mostrar tanto que podia ser uma super mãe. Então, tudo era esterilizado, tudo era esterilizado. Essa esterilização, eu fico assim... os esterilizadores de equipamentos. Eu falei, gente, a vida não é estéril. Sim. Né? A boca da gente não é estéril. Como é que eu vou esterilizar um copo se minha boca não é estéril? Então, esteriliza a boca. Daqui a pouco estão fazendo isso, espirrando água sanitária na cara para esterilizar a sua cara. Uhum. Né? Gente, mas assim, com relação à saúde mental, porque eu acho que, não sei... Na minha opinião, eu acho que é a que mais vai aflorar, né, esses impactos da pandemia. Então, a gente fala muito aqui no canal também, a gente tem muito conteúdo sobre tudo que a gente aprende na primeira infância reverbera na nossa vida adulta, né? Sim. Então, essas crianças que tiveram a primeira infância impactada pela pandemia, será que o impacto na saúde mental vai ser maior? Vai. Vai. Não tem como a gente falar que não. Mas ele pode ser cuidado. Ele não pode, de novo, ser negligenciado. O que acontece é, nós não voltamos, porque a gente não sabe como está aqui dentro dessa criança, como está aqui dentro dessa criança. O que ela tem que ser, de novo, é a questão do protocolo de acolhimento. Como que, e hoje já tem algumas pesquisas que estão fazendo monitoramento do desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Por quê? Talvez a gente não veja, mas você vai ver que situações de ansiedade já está aí. Nós já sabemos, né? Questões de tecnologia, nós também já estamos vendo, né? Crianças muito pequenas, isso está na internet, que tira o celular, a criança tem uma crise, né, de se bater, de não conseguir, crianças que defecam e urinam né, na roupa porque não querem parar de jogar. E crianças que estão virando a madrugada, pai vai dormir, volta e vai para o computador. Então, veja, esses efeitos, eles estão colocados. Então, a saúde mental, ela não é uma matéria. Ela é uma matéria? Vocês já viram? Existe uma matéria. Não. Ela precisa ser colocada na pauta... Em todos os aspectos. Na situação social. Então, veja, nós vamos dizer o currículo oculto. Então como que eu olho para essa criança? Como que eu recebo? Como que eu cuido? Como eu desenvolvo? Isso não está colocado porque... Vou falar num caso de professores. Eles não são habilitados nos cursos para cuidar desses aspectos. A família não olha para isso. E quando começa a aparecer os sintomas, rói unha, começa a ter tique, né? A questão de comer compulsivamente, todas essas coisas, né? Ou então para de comer. Todos esses processos, eles têm que ser cuidados. Então, hoje, a tecnologia, né? A ciência tem que ser... a ciência tem que voltar para a questão dessa questão da saúde mental. Porque a gente está colhendo ainda, são gotejos. E a gente precisa cuidar para fechar os gotejos. Porque não é só essa geração dos 2 anos. Está chegando outra geração, porque tem os bebês que nasceram na pandemia. Essa aí a gente também não sabe, né? Então, tem os crianças os pequenininhos, os bebês, aí você tem as crianças, você tem os adolescentes. Todos esses... foram impactados. Eles vão ter cicatrizes. Como é que a gente pode fazer para ajudar? Porque a gente estava no meio disso também, né? Sim. Eu acho que o primeiro passo deveria ser a gente
conseguir prestar atenção nesses sinais? E aí? Eu acho que fazer o que vocês estão fazendo. Porque, veja, falar sobre isso e ampliar a rede de apoio e se colocar para poder repertoriar famílias sobre essa pauta, porque o que aconteceu nesse final, né? Acabou. Todo mundo quer viver a vida, quer esquecer o que aconteceu. Sem olhar sequelas, porque eu não estou olhando, eu estou olhando hoje. Eu não estou olhando o amanhã. Freud tem uma frase, né? Que a gente só cura o que a gente trabalha, fala e não sofre mais. Exato. E não que a gente esquece. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar, primeiro ponto. Segundo ponto é, as famílias começam a entender que, às vezes, o filho está dormindo mal. Doutora, o que eu faço? Tem algum remédio para eu dar? Uhum. Meu filho está roendo a unha. Tem alguma coisinha que eu posso passar na unha? A gente ainda tem essa cultura que vem, né? Vem, antiga, de... Meu filho não está comendo, tem uma coisa para abrir o apetite? Sempre, todos que você está falando, os pacientes trazem no consultório para mim. Doutora, o que eu posso fazer para resolver isso? Doutora, como é que eu vou cortar essa tosse? Como é que eu vou cortar isso? Você não vai cortar. Meu filho não está dormindo, doutora. Eu soube de alguém que deu tal remédio e tal. Olha, você vai ter que parar e ensinar seu filho a dormir. Porque senão não vai resolver. Ah, mas se eu fizer isso, melhora? Pode até melhorar a curto prazo ou melhorar parcialmente. Mas a gente não quer, a gente quer resolver o problema, a gente quer tratar. Se a gente não olhar a saúde mental... Então, eu passo boa parte da minha consulta falando sobre os cuidados da criança. É a disponibilidade, olha, né? O que impacta nisso tudo? Porque Sim. o sono é um... Exato, é um ponto do iceberg, né? Não, ele é um reflexo, né? E eu acho que a gente está vivendo aí, né, nessa questão da contemporaneidade, do tempo presente. Porque a pandemia deu uma falsa sensação de tempo presente. Não teve tempo presente. Nem todo mundo conseguiu garantir presença. Mas eu acho que a gente precisa resgatar essa questão da qualidade do tempo. Isso. Do tempo presente. Porque Isso. o que é? Você só modela comportamento pró-social quando você vive aquilo com a criança. Quando você terceiriza isso para alguém, ele vai modelar com outro alguém. Né? Eu já vi crianças chamando o motorista e a babá de mãe. Porque eu já vi, né? De abraçar, porque é ele que vai levar no dia do estudo do meio da escola. Porque eu tenho 3 reuniões, então é o momento que eu tô saindo, que eu tô saindo daquele ambiente, que eu preciso ter alguém, qual que é a minha referência. Ampliar a referência das crianças nessa relação afetiva é cuidar da saúde mental. Saúde mental é o quanto de tempo eu tenho para observar, porque a gente está falando de situações observáveis, aí ele está roendo. Tudo isso que, né, Deixa você eu fala, entender, dá qual o foi a remédio. associação? Eu sempre pergunto, e aí, mas que horas ele faz isso? Isso. Né? Essa atenção que a gente tem que ter esse tempo. E assim, eu sempre falo para os pais que eu sei que todo mundo está muito ocupado e os trabalhos estão muita correria, mas o tempo de qualidade, nem que seja 1 hora por dia, é a hora que você não olha o celular, é a hora integralmente para o seu filho, para você brincar, conversar, saber como foi o dia, né? Então assim, mesmo as pessoas que não têm tempo, que estão super ocupadas, que têm milhões de reuniões, né, que têm trabalhos de alta relevância social, mesmo assim você consegue tirar um tempo do seu dia. Mas, assim, um tempo de dedicação exclusiva, mesmo que seja um tempo que não seja tão grande, né? É porque eu tenho um amigo que diz o seguinte, né? Você tomou uma decisão, né? De acompanhar o desenvolvimento do Homo sapiens. Então, efetivamente, você tem que acompanhar. Né? Você pariu, né? Você vai ter que ter esse tempo para essa criança. Né? E eu acho que tem o atalho. Tudo isso que você fala. O Brasil é o país que mais medicaliza a criança. Então, você vai ter um rótulo e ter um remédio. E às vezes o remédio é o quê? É deixar estar em contato com a natureza, é fazer com que a criança possa ficar descalça, é parar de jogar a água sanitária. É isso que a gente está dizendo. Agora, o quão de tempo você vai ter para cuidar disso? Porque saúde mental, ela está também relacionada a afeto. Porque você está dizendo, se você não tem tempo para o teu filho, se você não consegue perceber... eu tenho um grande educador, né, o Tião Rocha, que ele fala, as piscadelas. O tempo de você piscar e de você perceber, de você estar atenta, quando você viu, o cara já está com a unha aqui. Aí você vai tomar atitude. Né? Agora, a pergunta é, o que você consegue mudar da sua rotina para você estar mais próxima,
para você poder ter situações que você vai observar e que a interferência também vai ser afetiva. Porque não adianta você pegar o atalho, o remédio é o atalho. Mas não resolve o problema. Não necessariamente, porque ele te engana. Porque se você pegar ele é uma bula, se você pegar um remédio e você ler a bula, muitos remédios você não daria pro seu filho. É o que você falou. É a atenção, né? A questão do tempo de qualidade, mesmo que não seja um tempo longo, mas o tempo de qualidade, dedicação exclusiva. E reparar no seu filho. Muitas vezes eu chego no consultório e pergunto assim, em que situação ele rói a unha? O tempo inteiro. O dia inteiro? Aí, ele regurgita, mas como? Tudo que ele come. Falei, então como é que ele tá vivo? Então, assim, ter aquela atenção. Então, assim, o sono. Ai, doutora, quando ele fica chorando, eu já sei que é sono. Mas peraí, ele deu sinais antes. Quais foram os sinais? Foi coçar o olhinho? Foi ficar olhando distraído pra cima? Não sei. Então, vamos descobrir. Então, muitas vezes, as minhas prescrições são: descubra qual sinal o seu filho dá quando tá com sono. Descubra o que ele fica chateado, que ele rói a unha logo depois. O que ele faz antes de recusar ir pro banho? Qual é a técnica que ele usa para te enrolar para não ir pro banho? Essa atenção plena. E olha que bacana, né? O que você está criando é um protocolo de observação para ensinar, né, uma mãe a olhar para o seu filho. Isso. Para não ser generalista, porque ela fala assim, é tudo, não. Qualifica tudo. Peraí, vamos lá. Qualifica. Então, a gente está falando que o conviver é um ato de qualificar. Exato. E atenção. Então, meu marido brinca comigo que eu falo que eu sou picuinha, eu sou que nem detetive. Eu falei, sou mesmo. Que eu peguei e fiz isso. Mas peraí, como você pegou isso, fez isso e você saiu? Ele, gente, você é uma detetive. Eu falei, pior que sou. Porque é isso. Eu tenho que entender. Mas peraí. Mas aconteceu isso, o que eu faço? Calma. Me conta como é que começou, quando é que foi, como é que tá, e aconteceu o quê? Pra eu entender o que tá acontecendo. E os pais realmente, às vezes, não têm essa visão, nem essa ajuda. E tudo bem, gente. Tudo bem. Aprender. Tudo bem, vamos aprender. Eu ensino diariamente no consultório. Né? A gente vai na consulta, eu falo, mas olha isso, olha aquilo. Meu filho tá mal e o menino tá brincando. Falei, olha pra ele, vamos olhar pra ele? Vamos aprender a olhar pro seu filho? Porque você só olha pro copo meio vazio. Isso. Tá tossindo, tá com o olhinho encovado. Mas peraí, ele tá pedindo água? Ele tá interagindo com você? Ele tá brincando? Vamos olhar. Então, esse olhar também se ensina. Então, nós, profissionais de saúde, né, profissional da educação, a gente aqui no programa, você como mãe, a gente tem que orientar as outras pessoas a começar a ter um tempo de qualidade para olhar pros seus filhos e entender as reações deles. Então, é o primeiro ponto. Vamos voltar a sair, a brincar na natureza, a brincar no chão e começar a olhar nossos filhos de novo. De novo, acho que a gente está falando de atenção plena, que tem assim, o quão você está presente quando você está com alguém. O quão você está presente quando você está com alguém. Agora, o quão você está presente quando você está com aquele alguém que você escolheu por ali. Porque eu posso, né? Responsabilidade, né? Porque você tem uma responsabilidade, porque você tomou essa decisão. Então, você precisa se sentir responsável por aquela vida. E é por uma vida, né? Então, nem a família falava sobre saúde mental. A gente não falava sobre isso com mães, com pais, né? Com avós, com tios. A gente não falava de saúde mental para criança. Você não falava disso no consultório, você não fala disso socialmente. Agora, a pandemia trouxe essa pauta. Agora, o que a gente tem? A gente tem pouco material produzido sobre isso. Então, você tem gente muito oportunista, trazendo coisas, às vezes, equivocadas. Cursos de como ensinar a criança. Agora, olha que coisa mais linda que você disse. A mãe chega e quer um atalho e você diz, mas vamos lá, vou fazer uma listinha aqui de como você pode olhar, observar. Ela vai... Não precisa passar na farmácia. Exato. Ela não passa na farmácia. Eu tenho muito orgulho. É maravilhoso. E agora eu vou parabenizar meus pacientes aqui ao vivo, né, no programa. Eu tenho muito orgulho dos meus pacientes, porque eles ouvem, eles entendem. E eu sei que dá desespero, eu sei que dá medo, eu sei que a gente não tem esse treinamento. Muita gente tem filho um pouco mais velho, não tem contato com criança e tem medo. E eu explico, vamos fazer isso, vamos olhar. E eles seguem, sabe? A maioria segue. Tem gente que não, tem uns que não, que vão continuar buscando alguém que vá fazer o que eles querem. Sim, né? Mas faz parte da vida, né? Mas
Mas eu acho que a questão é importante, tanto na instituição escola, como, né, em outros ambientes que essa criança vai viver, é que as pessoas se sintam responsáveis pelas suas memórias, né? Essa memória afetiva da sua família, sua memória de... Porque você constitui, né? Você é a coleção das suas memórias. Todos nós somos coleções, né? Nós somos colecionadores. Se essa criança, né, não tiver essa coleção de boas memórias, como que você vai falar de saúde mental? Né? Aí a gente vai entrar na neurociência, que vai falar sobre estresse tóxico, que tem tudo a ver com saúde mental, e a gente vai falar de função executiva. Então, como que você cria, como que é criar as bases, né, os ferros dessa casa, numa situação pandêmica, porque eu tenho que cuidar dos meus ferros para poder cuidar do ferro do outro. Né? Então, se essa mãe, se esse pai, ele também não se equilibrar, não buscar esse apoio, eu não tenho como apoiar essa criança. Era isso que eu ia falar agora. Busca ajuda. Isso. Se você está vendo que você está desequilibrado pela pandemia e que você não está dando conta, pede ajuda. Ao amigo, ao vizinho, à escola. Eu tive paciente pequenininho, com estresse tóxico, que eu falei para a mãe, seu filho está com estresse tóxico. Mas a mãe também estava. Então, vamos fazer o seguinte, a curto prazo, volta ele para a escola. E começa a frequentar mais a escola, conversar com os professores e você se cuida. Quando você se cuidar e der uma amenizada, aí a gente vai tentar entender de maneira mais profunda e você vai resgatar seu filho, certo? Certo, porque a gente tem que seguir a etapa. Se a gente entra na grandiosidade e a gente... mas eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar do meu filho, então eu tenho que cuidar da saúde mental. Mas você não está conseguindo cuidar da sua. Isso. Né? Então, vamos seguir etapa. Eu lá no consultório faço tudo por etapa. Primeiro faz assim, volta pra escola. Volta pra escola. É isso. Vamos por partes. Volta pra escola e aí eu quero ver vocês daqui a 14 dias. Aí eu vou começar a conversar com a mãe, pra mãe ter ajuda, pra ela se acalmar. Então, assim, é tudo por etapa, gente. Não dá pra fazer tudo de vez. Não. É voltar pra natureza, voltar a brincar, parar com essa coisa da super higiene, né? E voltar à saúde mental. Nada melhor do que um esguicho. Ô, Marie, você estava falando sobre estresse tóxico e também com relação a essa parte da função, né? Que a escola tem na vida das crianças e dos adolescentes. E aí eu lembrei de um episódio que teve aqui no Brasil, em Recife, recentemente. Vocês lembram? Daquele episódio que teve de crise de ansiedade coletiva? Sim. Sim. Dentro da escola? Sim. Como que os cuidadores, né, e a escola podem identificar esses sinais aí dessa juventude, né, de que algo não está indo bem? Eu acho que vai partir do repertório dessas pessoas. Uma das coisas que a gente, né, tem visto se as pessoas não são formadas, elas não vão observar. Então, hoje tem programas bem sérios de formação para você saber se cuidar do seu processo de ansiedade, saúde mental, e identificar pontos para quando você pegar uma situação dessa, você saber como lidar. A primeira situação, quando você tem aí, né, como aconteceu lá, é não ficar com essas crianças, com esses jovens, em 4 paredes. Eles já estavam em 4 paredes. Então, existem exercícios de atenção plena e trabalhar a respiração. Simples, trabalhar a respiração. Vamos aprender a respirar. Presta atenção na sua respiração. Então, quando você começa a fazer justamente essa questão de respirar, quando você observa a sua respiração, a gente está tão no automático que não consegue fazer isso. Quando essa menina, né, esse jovem teve essa crise de ansiedade, ela desencadeou e foi um caos, né? Foi um caos. E por quê? As pessoas ali não estavam prontas. Porque lembra que a gente até comentou já? Eu vou receber um grupo. Eu preciso ter uma rede de apoio fortalecida, instrumentalizada, porque é jogo, não é treino. Então, eu tô jogando. Então, o que eu preciso? Olha, se acontecer, aconteceu isso. Vamos lá, ter um quadro onde eu anoto e a decisão que eu tenho que tomar. E nessa situação, que decisão que a gente tem que tomar? Isso instrumentalizaria o time para situações desde muito básicas de criança que está caindo, criança que não apoia o pé, criança que não está dando conta, como essa que aconteceu lá e as pessoas, assim, vai para o jornal, mas não gera aprendizagem, que isso para mim isso é pior. A manchete, ela nasce e morre com a mesma velocidade, mas se ela não gerar uma
aprendizagem efetiva para quem vai continuar vivendo isso, porque a gente continua vivendo isso. Isso é o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Que acontece em casa. Exato! Então, tinha que fazer, de novo, protocolo. Vamos voltar? E se uma criança acontecer isso? E se, sabe o e se? Vamos trabalhar com o e se. Ah, não, aconteceu. E qual foi a decisão? Ela foi assertiva? Vamos garantir isso como protocolo? Porque daí me instrumentaliza. Isso qualifica a rede de apoio. Isso. Com relação à escola, eu acho que é isso, né? Os profissionais debaterem e montarem esse suporte um para o outro. Com relação à minha parte no consultório com as famílias, eu falo assim, a gente tem que olhar, reolhar e reolhar nossas atitudes. Então, assim, porque então, quando eu tô com a família no consultório, eu falo, olha, eu fiz isso, mas será que eu poderia fazer isso? Será que isso aqui está correto? Será que eu poderia falar diferente? Porque eu percebi muito na pandemia extremos de atitude dos pais. Então, pais que maximizaram a pandemia para os filhos. Olha, não pode, senão você vai pegar Covid. Você tem que colocar máscara, tem que lavar a mão, não pode abraçar o amiguinho. Isso aqui não pode fazer isso, tem que limpar o chão. Ó, tem que tirar o sapato. E a criança, e fala assim, ó, todo mundo tá morrendo. Todo mundo tá morrendo. Eu já vi cenas dos pais falarem para a criança que todo mundo tá morrendo. Aí a criança, todo mundo tá morrendo? Então quer dizer que vovô, vovó, mamãe, papai, tio vão morrer. Porque ela não tem informação que a criança está no quê? No pensamento concreto. Exatamente. Ela materializa aquilo. Ela não consegue abstrair. E tudo bem, aconteceu. Então vamos repensar. Putz, será que aquilo que eu falei foi legal? Será que eu não devia ter falado de uma maneira diferente? Será que eu não peguei pesado demais? Né? Impacta. Porque a gente tem que entender, a gente tem que mostrar para a criança a verdade. Mas cuidado com a verdade que você está transmitindo. Todo mundo está morrendo, não é verdade nem pra gente, que é adulto, quanto mais para uma criança. A criança para e fica, todo mundo está morrendo? Caraca, e agora? O mundo vai acabar. E a criança fica, eu já vi a criança impactada. É falar e se comportamento, falar e ter o comportamento com as crianças de acordo com a faixa etária. Exato. Então, assim, por isso que tem que ver e rever. Às vezes, doutora, eu não soube falar. Tudo bem você não saber falar. Mas vamos aprender a falar agora. Será que foi legal? Olha, porque você falou isso, todo mundo tá morrendo. A carinha da criança vem pra mim, que eu sou profissional, né? Então, assim, eu olho pra carinha da criança, eu já vi que a criança entrou num pânico ali. Pai, mãe, olha pra carinha do seu filho e você fala, opa, acho que eu peguei pesado. E reveja a próxima atitude que você vai ter. Então, assim, tem essa questão da maximização. Então, cuidado. Olhem pra carinha do seu filho e veja assim, ele vai mostrar pra você. Criança não esconde sentimento. O corpo fala. Criança não esconde sentimento. Então, aquela carinha de pânico, você fala, opa, acho que eu peguei pesado. Deixa eu mudar um pouco esse discurso. Da mesma forma, eu percebi no consultório com as famílias, a minimização. Que é, pandemia, tudo bem, tá tudo tranquilo, é só um vírusinho, não vai dar nada, viu, filho? Tá tudo bem, você é forte, você não vai pegar nada, porque você é a melhor criança do mundo, não vai pegar nada. E vamos aproveitar essa pandemia e vamos fazer o seguinte, vamos tirar 3 meses, 5 meses, vamos tirar 1 semana e vamos passear e vamos viajar. E a pandemia virou férias. E pandemia não é férias. Pandemia, ano letivo, vida normal. As férias é nas férias, o estudo é no estudo, mesmo que você não esteja na escola, mesmo que a escola esteja fechada. Então, cuidado com esses conceitos de maximização, todo mundo vai morrer, e o conceito de minimização. Tamo de férias, pandemia, uhul, não tenho que ir pra escola. Aí os pais, olha, aproveita, que bom, para minimizar o sofrimento da criança, que o pai e a mãe estão sentindo o sofrimento. Para não passar o sofrimento pro filho, fala que a criança tá de férias. A criança, oba, então pandemia, que legal, tô de férias. Vamos comer bolo, vamos viajar bastante, vamos pra praia. Não é isso. Eu também não quero deixar meu filho de cabeça leve, achando que não é pandemia. Não, é uma pandemia, a gente tem que estudar. Será que a gente vai montar essa estrutura agora? Que a gente tem que estudar e a escola tá fechada, filho. Como é que a gente vai fazer? Mas você concorda que quando ela toma uma decisão dessa, é porque como ela não tem repertório... Exatamente. Então ela fala assim, não tem férias, eu não vou ficar com criança, porque criança é pequena, então cria-se um movimento, e a gente fala, tudo bem, não vai ter. Ao invés de fazer exatamente isso, olha, como que nós podemos organizar a nossa família? Isso. Muitas fizeram isso também, né? Olha, peraí, como que a gente pode fazer? Então eu vou trabalhar de tanto a tanto, depois eu vou te apoiar, vou acompanhar, depois eu vou ficar e vou brincar com você, eu vou
reorganizar os tempos. Isso. E conversar com a criança. Exato. Tem criança mais velha que entende, filho, ó, Sim. é assim, é assado. Então, a criança entender não significa que ela tenha uma abstração. Então, tem que ter cuidado. Até que ponto você fala para que a criança, aquilo seja, né, satisfatório, né? Então, assim, é importante a gente perceber, primeiro, que nessa volta, a preocupação, ela era intelectual. Porque aí já tem pesquisas que mostram que o déficit vão ser de 11 anos para recuperar. Mas se você for pensar, né, classe A e classe I, né, diferentes classes sociais, o tempo é diferente. Então, assim, não, peraí, mas não vai ter aula de inglês? Como? Eu vou viajar, depois ele não sabe falar inglês, mas ele tá vivo. Vamos discutir, ele tá vivo, ele precisa ser cuidado para ele dar conta de fazer isso. Quando uma família fala, todo mundo tá morrendo, teve crianças com crise de ansiedade que não dormia, com medo dos pais morrerem. Todo mundo tá morrendo, então meu avô, minha avó meu pai e minha mãe vai morrer. Mãe... E ficar acordado no pé da cama, olhando para ver se o pai e a mãe estavam vivos. Agora é correr atrás, né? Mas... E correr com leveza, sabe? Exato. Fazer isso com muita consciência e, de novo, olhando o aspecto desse cuidado coletivo. Acho que todos os ambientes que tá na relação com essa criança precisam pactuar. Né? De novo, esses ambientes precisam pactuar. Porque a gente não vai abrir mão da higiene, porque a gente ganhou isso. A gente vai buscar o caminho do meio no processo intelectual e emocional, porque eu acho que esse é o grande ganho nos ambientes. A gente vai cuidar, e a gente está trazendo uma pauta que não era pauta, que virou pauta por conta de uma pandemia. Olha que maravilha. Lindo, né? Maravilhoso. Por que a gente não consegue resolver além dessas questões? Por que a gente... Não, se nós nos cuidarmos, a gente vai cuidar das próximas gerações. Então, a gente também tem que olhar para essa pandemia, de novo, do que a gente aprendeu e o que a gente não vai mais abrir mão, porque teve um ganho absurdo com essa questão. Retomar o debate com a escola. Retomar desse lugar. Mãe e pai, voltem para as reuniões escolares e cobrem. Discutam com os professores, com os cuidadores. Como que cuida? O que dá? Cadê a pauta? Isso, vamos debater isso. Como é que vai fazer? E se acontecer isso? Né? Meu filho em casa, muitos pais conheceram seus filhos durante a pandemia. Sim. Conheceram. Falei, nossa, meu filho... rotina. Então, agora que você conhece um pouco mais seu filho, chega na escola e vamos debater o que a gente pode propor para fazer, para cuidar dessa criança. Diante de crises, diante de... Eu acho que comissão, né? Acho que escola e família deveriam criar grupos para poder dialogar sobre essas aprendizagens, né? Escrever sobre isso. Escrever, eu achei sensacional essa lista que você falou, que dava para os pacientes. Eu acho que vamos escrever o que para a gente é valor, o que a gente nunca percebeu, porque eu tenho uma relação utilitária com a instituição escolar. Eu vou deixar, porque meu filho passa um tempo muito grande, tem coisas que nunca foram vistas e que eu sei que são prioritárias. E eu não tinha como uma situação de prioridade. Eu acho que hoje um pai, uma mãe, quando vai escolher uma escola, deveria falar assim, qual que é o programa socioemocional? Mas não aquele que está na prateleira da moda, mas como que vocês veem uma criança? Como que vocês cuidam? Né? Como esse ecossistema cria boas memórias do aprender, do se desenvolver. E aí a comunidade se apoia, né? Então tem lá um ditado que é necessário uma aldeia para educar uma criança. E a gente precisa fortificar essas aldeias. A pandemia mostrou que a gente não pode ter relação utilitária quando se trata do nosso filho. Escola não vende serviço. Porque criança não é massa de tomate. Não é uma roupa que você troca na prateleira. Então, é necessário, junto, necessário pactuar. E eu acho que a pandemia poderia ser lindo, né? As escolas que pactuaram com a sua comunidade para garantir a saúde mental dessas crianças para os próximos 5 anos. Qual que é o plano? Eu gostaria de ver escolas que criaram planos para os próximos 5 anos para garantir saúde mental das crianças e como elas pesquisaram e vão poder compartilhar com a sociedade os ganhos desse pacto
pro desenvolvimento e Perfeito. pra parte É isso. adulta. A Vamos gente tem que fazer esse debater convite? e cobrar. É? Vamos fazer esse convite? Eu acho bárbaro. Adoraria fazer. estar na comissão para ajudar a fazer isso. Vamos montar, vamos cobrar, vamos levar ideia, vamos juntar. E em casa, como eu sempre falo para os pais, agora falando de maneira individual, vejam e revejam suas ações. Tudo bem se você não sabe, mas agora a gente tem material. Agora a gente está trazendo à tona a saúde mental, agora a gente está trazendo à tona tudo isso. Então, assim, a gente só de assistir o nosso debate já falou assim, puxa, falei algo parecido pro meu filho. Eu tô com uma lista aqui na minha cabeça. Então, Eu você quero fala mudar. assim, falei parecido, a doutora falou que ouviu isso, eu falei alguma coisa parecida. Deixa eu agora tentar, vamos tentar, o que eu vou falar agora? O que eu vou fazer para reverter um pouco isso? É como se nós fizéssemos, né? É atenção. A gente vai falar assim, não tem plano de governo? Vamos aproveitar que tá gente. Qual que é o plano de governo? Me dê 4 anos. 23, 24, 25, 26. Plano de governo. Isso. Qual é o plano de governo Tem que ter. para que a gente Tem que ter. consiga, né, ter a próxima geração cuidada para que aquilo que a gente começou a falar qual que vai ser o impacto? Nós vamos minimizar o impacto porque nós fizemos um pacto. Isso. Aí, qual que vai ser? Eu tô curiosa. Eu já tô com o meu dever de casa aqui. Eu já anotei, eu já tô mentalmente. Também, né? E eu tô curiosa para saber o que os pais que estão assistindo a gente também vão tomar, né? De atitudes para poder mudar esse dia a dia. Ver e rever. Sempre, gente. Ver e rever. Eu tô muito curiosa. E você quiser compartilhar com a gente, manda aqui. O que você pensa que você vai mudar aí um pouquinho na sua casa depois de ver esse debate, né? O que você vai fazer para ajudar o desenvolvimento do seu filho, para estar mais presente, para prestar mais atenção aos detalhes, que vai ajudar e muito a saúde mental das crianças nesse momento pós-pandêmico, né? Se a gente pode assim dizer. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, foi obrigada, incrível. Adorei esse debate, super necessário. Doutora também. A gente precisa debater mesmo isso. E agora tem o material, né? Bora conversar. Nossa, vamos se ajudando. Eu super agradeço. Cada pequeno material vai ajudando os pais os pais e a família a melhorar essa saúde mental, o acolhimento, né? Hoje a gente já respeita mais o acolhimento, o sentimento da criança, né? Sim. Então isso. vamos continuar. Super obrigada. Bora compartilhar com a gente aqui, tá bom? Muito obrigada e um beijo. E eu te vejo em breve. Obrigada, até mais. Obrigada.